Há uma verdade oculta por trás de certas formas de reconhecimento social. Ela premia quem aguenta, quem sustenta o próprio sofrimento sem bagunçar a aparente ordem externa. Quem continua, quem se adapta, quem se medica, quem se anestesia com elegância. Porque mudança de verdade não é confortável para o grupo. A transformação expõe, vira espelho. E quando você muda, às vezes você descobre com a clareza dolorosa que a sua identidade antiga interessava mais para as pessoas ao seu redor do que a sua versão viva. Eu quero falar com você que percebe isso no corpo antes de conseguir explicar com as palavras. Você não está se sentindo mal de um jeito óbvio. Você está funcionando, está cumprindo suas obrigações. Mas faz tempo que você não sente aquela alegria entusiasmada de quando você deseja viver algo especificamente. Aquele sim por dentro que te traz energia e te permite agir com real empolgação, sentindo que está viva. E quando esse desejo some por semanas ou mais, tudo pode até continuar parecendo certo por fora, mas por dentro é como se você estivesse ouvindo uma música com volume no mudo. Isso não é falta de gratidão nem de pensamento positivo. Muitas vezes é desejo reprimido, e ele raramente se apresenta com esse nome bonito. Pode aparecer como controle, como autocontenção, como necessidade de ter certeza antes de dar um passo. Porque desejar sem garantia de êxito é perigoso para um sistema que aprendeu que ser verdadeira pode custar amor, pertencimento e segurança. Então você organiza a vida para não se arriscar demais. Você doma afetos, você escolhe o previsível. Só que diminuindo o risco, você vai diminuindo a vida também. Isso não acontece só no plano das ideias. Dá para sentir a alegria escoando pelo ralo. Às vezes você está num lugar onde não é representada pela maioria. E quando começa a mudar, percebe que a sua versão antiga servia melhor para aquele ambiente do que a sua versão viva. Porque a sua mudança interfere no campo coletivo e serve de espelho para que outras pessoas vejam onde também precisariam mudar, mas não querem fazê-lo. Então o mundo, sem dizer em voz alta, se retrai diante de suas mudanças, mas te recompensa quando você tenta voltar a caber na caixinha. E o seu corpo entende o recado. Ele contrai, ele segura, ele fica comportado. E é assim que você vai perdendo acesso ao desejo real, aquele que é direção na sua vida. O que cura muitas vezes não é entender mais. É parar de usar a inteligência para justificar por que você fica onde não cabe e começar a recuperar contato com o que você quer de verdade, mesmo sem garantia. Porque viver não é se conservar intacta. Viver é aceitar que algo em você é fora da curva e é nesse desvio que a vida acontece. Quando você reprime seu jeitinho único por tempo demais, você até consegue se manter funcionando, mas paga com uma coisa muito íntima, a alegria de estar viva. E tem uma forma honesta de perceber quando esse desejo está sendo empurrado para debaixo do tapete. É sobre como seu corpo responde à vida quando ninguém está olhando. Porque existe prazer que devolve você para si mesma e existe prazer que só te distrai de você. E quando o desejo está reprimido, você pode até se encher de estímulos, mas de uma forma que só te drena no fim das contas. Eu quero neste vídeo tirar o desejo da prateleira da fantasia e trazê-lo para o lugar adulto onde ele pertence. Desejo real não é impulso infantil, é direção. É a vida dentro de você tentando se mover com verdade. Ele te deixa mais inteira, mesmo que dê medo, mesmo que dê trabalho, mesmo que implique perder uma versão de você que era mais aceitável para os outros. Muita gente aprendeu a chamar de maturidade aquilo que na prática é repressão bem educada. Às vezes isso aparece com nomes nobres, como responsabilidade, discernimento. Não posso agora. Mas por trás dessa contenção tão elogiada, muitas vezes existe medo. Porque desejar não apenas reorganiza planos, altera identidade, rotina, relacionamentos. Isso aparece em coisas pequenas e é aí que mora a verdade. Você não perde só grandes sonhos. Você perde microimpulsos honestos, como vontade de criar, de estar verdadeiramente com alguém, de caminhar sem pressa de chegar a algum lugar. Você perde o tesão pela própria vida. Eu estou falando de vitalidade. Aquela chama interna que faz você sentir que tem algo ali que vale ser vivido. Só que desejo não volta por argumento.
Ele volta quando o corpo entende que é seguro existir e ser quem você é. Se isso aconteceu com você, não foi fraqueza, foi aprendizado de sobrevivência. Em algum momento, seu sistema entendeu que essa era a forma mais segura de se manter amada, aceita e em paz. E aí o corpo aprende um truque, ele se esconde. O preço disso é íntimo. Você continua funcionando, mas vai perdendo o prazer de estar aqui. Vai perdendo coragem de desejar sem garantia. E a vida segue de pé, mas cada vez menos habitada. Agora eu vou trazer isso para a vida real, porque aquilo que o corpo aprende para se adaptar aos contextos coletivos também aparece nos hábitos mais simples do dia. É no cotidiano que o desejo é treinado ou sufocado. Imagina uma manhã comum. Você acorda e antes de se conectar com você, já se conecta com o mundo. Pega o celular só por 5 minutinhos. Percebe o mecanismo? Seu corpo ainda está sem chão e você joga estímulo em cima de um sistema que nem assentou. A dopamina entra em cena. Acende antecipação, cria micropromessas, dá um empurrãozinho de interesse. Por alguns minutos parece que você acordou para o dia, mas isso é apenas excitação do sistema. E quando isso vira hábito, seu cérebro aprende um padrão de que para começar o dia precisa buscar estímulo fora, precisa de novidade, precisa de micro-recompensas. O desejo real, que é a bússola interna, fica abafado pelo barulho externo constante. Aí você tenta começar uma tarefa importante. Atenção aqui para outra chave. O que é relevante exige presença e a capacidade de tolerar o desconforto do começo. Aquele pequeno vazio, aquele silêncio do ainda não sei. Mas se você está com desejo reprimido, o silêncio parece perigo. Então você alterna. Faz um pouco, checa uma coisa, volta, belisca um lanche, responde, abre outra aba. Você está se dando recompensas para aguentar a vida. E sem perceber, você treina seu sistema a só se mover sob anestesia leve. Depois você chama isso de falta de motivação, mas a verdade é que você não entrou na experiência. E sem contato, o desejo não aparece com nitidez suficiente para te mover. E olha como isso aparece nas relações. Você está numa conversa e por fora parece tudo certo. Você conversa, ri, é gentil, só que por dentro você está administrando, medindo, se ajustando, escolhendo palavras para não ser demais. Essa é uma das formas mais comuns de se reprimir sem querer. Porque desejo real de ser verdadeira exige risco. Exige ocupar espaço, parar de pedir permissão com a energia. E quando você se contém assim por tempo demais, você sai cansada de se trair em microdoses. Repressão de desejo não se manifesta apenas como eu não faço o que eu quero. Ela também aparece como o hábito de se diminuir, de adiar o próprio sim, de colocar o próprio querer sempre depois. Por exemplo, se você come com pressa, rolando feed, resolvendo demandas, o corpo recebe calorias, mas não recebe presença. E quando não há presença, o desejo real tende a não ser nutrido. Então você pode acabar buscando mais estímulo, porque o sistema está procurando satisfação e encontrando apenas distração. E aqui vale a pena falar da dopamina, que é uma mensageira de aprendizado e de busca. Ela ajuda a marcar o que o seu sistema entende como recompensa. Então, se grande parte do seu dia é treinada em micro-recompensas rápidas e fragmentadas, seu sistema passa a associar recompensa a novidade e distração. E por que a gente faz isso? Porque estar dentro da vida nos coloca de frente com o desejo real, que pede decisões, perdas, despedidas, o luto de não ser mais a pessoa que cabia em certos contextos. Então é mais fácil ficar estimulada e ocupada do que viver viva de verdade. Mas fique tranquila que dá para reorganizar isso sem transformar sua vida num projeto. Você começa dando ao seu corpo pequenas provas de que é seguro estar aqui. Porque o desejo real não volta por mentalidade positiva. Ele retorna quando o corpo volta a confiar. E confiança nasce em micromomentos de presença que tem textura. Como um banho em que você sente a água te tocar, um café que você degusta sem pressa, um minuto em que você volta para dentro e percebe, eu estou aqui. Então, quando você notar que está indo para mais uma microdose de distração estimulante, mais uma checada, mais um só isso e depois eu começo, interrompe esse automatismo por um segundo. E se pergunta com honestidade,
Isso está me devolvendo para a experiência ou está me tirando dela? Porque essa pergunta acende a luz do mecanismo. Quando a luz acende, você para de ser arrastada e começa a escolher. Aí você faz uma troca pequena, mas inteira. Sem disciplina militar, com carinho firme. Escolhe um ponto do dia e faz uma coisa só, por completo. Um café inteiro, uma caminhada curta inteira, 3 linhas inteiras, sem qualquer trilha de estímulo por cima, sem anestesia. Como quem senta à mesa e realmente saboreia sua comida. E repara no depois. Se isso te assenta, se te devolve respiração, se te devolve o gosto de existir, você acabou de tocar um prazer que nutre. E ele é a pista direta do desejo real, que só nasce num corpo que consegue ficar aqui no presente. Talvez a parte mais difícil seja aceitar que desejo real quase nunca vem com um contrato assinado pelo futuro. Ele vem como direção íntima, um sim pequeno, mas insistente. E é por isso que tanta gente prefere se manter bem, porque esse lugar morno costuma aparentar ser previsível. Só que viver de verdade pede outra coragem. Aceitar que quando você honra sua chama interna, você pode perder uma identidade antiga, uma posição num grupo, uma sensação de pertencimento construída em cima de se diminuir. Às vezes, o lugar certo para o seu corpo não é o lugar onde você é aplaudida, e sim o lugar onde você consegue respirar sem pedir permissão. Eu não estou romantizando ruptura. Eu estou falando de travessia, e isso não é um espetáculo. É a fase em que você não cabe mais no antigo e ainda não tem forma no novo. E nessa fase, o impulso do sistema é querer voltar para o conhecido, para o controle, para a anestesia elegante, para aquela vida que funcionava. Porém, se você cede e volta sempre ao conhecido que te limita, seu desejo vai ficando com a voz cada vez mais fraca. A verdadeira humildade não te diminui, ela te alinha. Então não confunda medo da travessia com modéstia. Assumir a própria grandeza exige mais do que sonhar com ela. Exige abrir mão do conforto de ser invisível e caminhar sem depender da aprovação alheia. O corpo sente quando você se alinha. Por isso, quando se levantar, siga relaxada. O que é verdadeiro não implora por espaço. Naturalmente ocupa o seu lugar. Eu passei por esse caminho e deixei algumas placas na rota para te auxiliar nessa travessia. Fique tranquila que eu estou aqui para te orientar e te lembrar, com delicadeza e firmeza, que a cura surge ao colocar o seu desejo real para fora de um jeito seguro e inteligente. Não como impulso sem responsabilidade, e sim como verdade sustentada. Cada microescolha de presença vira uma mensagem para o seu sistema nervoso. É como se você dissesse para si mesma: é seguro estar aqui, é seguro sentir, é seguro querer. E aí o desejo começa a voltar não como um grito eufórico, mas como uma criança que sai do quarto devagar para ver se a casa está segura. Primeiro ele te visita em coisas simples, como brincar com seu gatinho ou cachorrinho, caminhar na praia sentindo a água do mar em suas pernas, cozinhar e saborear sua própria comida. Um instante em que você percebe que a vida não é uma lista, é uma experiência. No fim do dia, se fizer sentido, pergunta a si mesma: senti prazer simples hoje? E deixa essa resposta te mostrar o próximo gesto de presença, o próximo sim possível, a próxima fase da vida que está tentando nascer por dentro de você.